Olá a todos. Como sempre digo, é uma imensa satisfação poder estar aqui passando a todos que desejam ouvir mais uma das minhas experiências. Hoje eu quero falar sobre uma das civilizações que julgo ser também muito diferente de todas as outras das quais conheci, e acredito eu que todos vão ficar surpresos, apesar de eu ter, há um tempo atrás, falado sobre isso. Não sei se muitos perceberam, mas quando eu falava de Urano e de Plutão, eu dei o mesmo comparativo. Enfim, a você que me ouve, eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, como também tenho outro endereço que eu já deixei explicado para vocês, que fica em um bairro chamado Lagoinha. Lá eu acompanho algumas pessoas das quais eu fui incumbido a ajudar. Lembrando que tudo, eu falo isso referindo a mim, que do qual os que habitam as estrelas me pedem para fazer na questão humanitária, na questão de ajuda, eu tenho ajudado. Porque eu aprendi a não andar com os princípios da minha vontade, mas sim com a direção interior gerada e criada por aqueles que habitam as estrelas. Eu sou assim e me sinto feliz dessa forma. Sou militar da reserva do Exército. Sou uma pessoa que fui contactada a primeira vez no ano de 2007. E de 2007 até o ano de 2015, me foi mostrado muitos sistemas solares, me foi mostrado muitos planetas, onde eu conheci e voltei algumas vezes nos mesmos corpos planetários, em uma totalidade de 1983 planetas. A você que tem acompanhado meu trabalho por curiosidade, ou você que vê que tudo isso é impossível, que tudo isso não tem nenhuma probabilidade, eu vou dizer a você que, como eu disse diversas vezes, e vale sempre a pena reforçar isso, eu também não tinha nenhum interesse e muito menos acreditava nessa questão de vida em outros planetas. Na época, quando eu tinha um segmento cristão, eu acreditava que aqui era o centro de toda a criação. Eu nem acreditava que o homem tivesse ido à Lua, porque a minha mente era voltada ao trabalho no Exército, era voltada ao meu dia a dia, era voltada às coisas que eu teria que fazer para o benefício da pátria. Teve vários rumores entre oficiais muito mais graduados que eu, no quesito do que aconteceu em Varginha, do que aconteceu no Pará. E eu nunca quis participar dessas coisas e nunca cheguei perto
dos meus irmãos de farda, os oficiais generais, quando estávamos em reunião, e nunca chamei alguém no íntimo para perguntar sobre se o caso de Varginha era verdadeiro, se a Operação Prato era verdadeira, porque nada disso me interessava. Mas quando eu tive a surpresa no ano de 2007, e essa surpresa me trouxe um benefício que foi a cura do câncer, o benefício de que tudo é diferente e é além daquilo que possamos entender ou imaginar. E daí para cá, de lá para cá, melhor dizendo, eu fui uma pessoa visitada com mais frequência por muitas tipologias. Entre as que me adotaram, não que as outras não tivessem o mesmo interesse, mas se você tem muitos professores, certo? Apesar de o ensinamento ser o mesmo, alguma coisa vai gerar dúvida na sua mente, porque é muita informação. Um exemplo, se você tem 5 ou 10 professores de português, a maneira que cada um te ensina é diferente. Nunca nenhum vai ensinar da mesma forma que o outro. Então os criadores, eles direcionaram, certo? Tirando a Guinachete um pouco fora, porque desde o princípio ela já me assistia, já me acompanhava, mas falando de Acar, Mireconoabe, Atilil, Zamaniel e Arnetoliel, foram as civilizações das quais os criadores me deram para que me adotasse nessa jornada, que eu chamo de jornada interplanetária para o conhecimento de novos mundos, certo? A Guinachete não é melhor do que eles e eles não são melhor do que a Guinachete. Todos são iguais. Só que a Guinachete, ela me concedeu o privilégio de me adotar antes do meu nascimento, quando eu ainda era uma esfera, um fragmento, uma centelha sem forma e sem uma vida ativa. Eu já deixei isso explicado. Então, quando chegou a minha vez, e eu não tinha nenhum tipo de informação relacionado a isso, muito menos me interessava a isso, como eu deixei já narrado diversas vezes, eu era uma pessoa evangélica, acreditava na Escritura, fazia as minhas orações, fazia os jejuns. Nas oportunidades que me eram dadas, eu subia aos montes, orava com pastores, que na época eu entendia que eram pessoas espirituais, voltados mais para o conceito bíblico no emprego desta palavra. E eu me devocionava em adoração a Deus, que, como narrado na Bíblia, é o Pai Criador e Pai do Senhor Jesus Cristo, conforme narrado na Bíblia. Só que eu seguia à risca tudo aquilo que me era falado. Eu ia às congregações todos os domingos. Eu nunca me senti mal nas congregações. Eu nunca me senti mal ouvindo o Evangelho. Só que chegou um tempo que aquilo não mais me completava. Então eu mudava de congregação. Eu fui para Deus e Amor, fui para Quadrangular, fui para a Casa de Oração Betel, que foi fundada por uma pastora que hoje não está mais em vida,
que é a pastora Conceição de Matos. Eu fui para a igreja Maranata. Então eu passei por diversas congregações. Mas o que era narrado na Bíblia até então não me incomodava. Depois que eu comecei a fazer uma reanálise, e não só ler versículos, mas ler todo o texto e começar a pesquisar, eu julguei por mim, não que isso tenha que ser com você, certo? Eu julguei por mim que tinha muita coisa errada ali. Mas antes de julgar esse livro milenar e esse Deus Criador que lá narra, eu julgava a mim mesmo, perguntando se o erro não estaria em mim. E cada vez que eu me julgava, movia em mim mais esperança de querer saber o que realmente estava acontecendo. Então eu comecei a comparar todos os versículos bíblicos, todos os textos bíblicos, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. Eu encontrei, no meu ponto de vista, muitas contradições. Muitas contradições. Eu larguei o Evangelho de lado, da mesma forma que entrei, eu larguei o Evangelho de lado, porque, ao contrário de muitas pessoas, onde até mesmo alguns pastores, na época, que eram pastores sérios, por volta de 1990, 1985, os pastores, o Evangelho, ele era respeitado. O cristão, ele podia andar pela madrugada carregando a sua Bíblia. Se tivesse um homicida, um estrupador, se tivesse um ladrão, nunca afrontaria um cristão. Nunca. A mulher, seja ela bela ou seja ela desfavorecida da beleza, ela poderia andar na rua a madrugada inteira portando uma Bíblia, que ela era respeitada. O pastor, ele era tão respeitado, mas tão respeitado, que quando tinha uma briga no vizinho, ou até mesmo na família, antes de chamar as autoridades policiais, quem era chamado? O pastor. O pastor era chamado para apaziguar brigas, porque as pessoas confiavam muito mais no Evangelho, muito mais na autoridade do pastor, do que na ação da polícia. Não sei se você vai recordar disso. O pastor, ele podia entrar em qualquer favela. Ele entrava numa favela, atravessava ela todo o horário que ela queria. E os traficantes ordenavam que se alguém mexesse ou incomodasse o pastor ou aqueles cristãos que ali passavam, deveria ser passivo até mesmo da morte. Era ou não era assim, pessoal? Então, em meados de 1980, 1970, mas eu vou falar quando eu tinha nascido e testemunhava tudo isso que eu estou falando aqui. Eu acompanhei o Evangelho, eu li a Bíblia, e quando eu cheguei nesta conclusão de que alguma coisa estava errada, eu passei a questionar demais. Muito, mas muito mesmo. Eu adoeci, fui vitimado por 3 tumores, e vocês terão acesso a esses laudos no site que já está pronto, conforme eu já falei para vocês. Está tudo ali anexado. Obviamente, ufólogos, repórteres vão
copiar esse laudo e ir até o oncologista para saber se realmente procede, se não é uma falsificação. E cada um poderá fazer o que quiser com o conteúdo que está no site que já está pronto. Mas voltando aqui ao raciocínio. Eu recorri a Deus, porque quando eu aceitei Jesus como único Salvador da minha vida e acreditei que de fato ele tinha morrido por mim e por toda a humanidade, como é a crença de todos os cristãos, eu fui para o Evangelho, eu fui para Cristo por amor e não pela dor. Porque eu não era doente, eu não passava necessidade financeira, eu não tinha um casamento destruído, eu não estava no vício do álcool, no vício das drogas. Eu fui porque eu tive interesse de aprender algo diferente, porque uma pessoa chegou perto de mim, essa pessoa ela se chama Josué, que residia na época ali no bairro Santa Mônica, na antiga Avenida 12 de Outubro. Quem é de Belo Horizonte sabe do que eu estou falando. E ali, conversando com Josué na época, ele me apresentou mais a fundo o que era o Evangelho. E a primeira congregação que eu fui foi a congregação Deus e Amor, que é ou era, não sei, uma congregação pentecostal. E eu me sentia bem ali. Quando eu saí do Evangelho, porque por eu ter revisado e estudado muito sobre a Bíblia e até feito um curso na área da teologia, mas não um curso que me desse um diploma, um curso meio que como se fosse um curso técnico. Eu participava das aulas, só que não era para a formação. Eu participava das escolas dominicais, eu tinha uma participação presencial. Principalmente quando a minha escala dentro da fileira militar me permitia fazer isso. Os únicos momentos que eu ficava fora dessa escala, fora do Evangelho, da presença e participação do que estava acontecendo, era quando eu era transferido para um outro estado, para um exercício de aprimoramento militar, onde eu recebia instruções para quando eu retornasse ao batalhão onde eu estava lotado, as novas turmas que ingressassem na fileira militar através do alistamento, eu me tornasse incumbido a ser o instrutor durante o treinamento de campo. Quando ativo no glorioso Exército Brasileiro, do qual eu falo com muito orgulho, eu me tornei um atirador de elite. Em seguida, eu recebi a oportunidade de me tornar um paraquedista. Mais à frente, eu fiz o curso de sobrevivência em selva. Depois, mais tarde, o curso de guerra em selva. E tirei tudo isso com êxito. E tenho muito orgulho disso. Muito orgulho disso. Então, somente nesses momentos de exercício militar, de instruções à tropa, é que me tomava uma semana, 15 dias, e nesse período eu não estava presente na igreja. Por que eu estou falando tudo isso? Porque algumas pessoas me perguntaram, pessoas que chegaram agora e que talvez não tivessem visto e assistido os outros vídeos. Mas enfim. Quando eu larguei o Evangelho por causa da minha suspeita de entender que tudo ali estava errado, eu me afastei do mesmo jeito e não estava doente.
mas eu não tinha mais aquele compromisso comigo de ser uma pessoa fiel presencial. Uma vez ou outra eu ia na igreja, sempre com a suspeita dentro de mim. Aí o que aconteceu? Eu adoeci um tempo mais tarde, lembrando que eu larguei o evangelho em meados de 2002 para 2003, e nesse período, já em 2004, e no período de 2003 para 2004, eu comecei a sentir muitas reações diferentes proveniente ao câncer que estava no meu organismo. No ano de 2005 para 2006, se agravou muito e eu não tinha me apresentado ao corpo de junta médica do Exército, porque eu acreditava que a minha ansiedade e o meu nervosismo estava fazendo essas coisas no meu corpo. Mas quando eu fui submetido ao exame, foi diagnosticado 3 tumores em mim. Um no intestino delgado, um no fígado e outro no estômago. No desespero, baseando-me em tudo que eu tinha aprendido no Evangelho, eu recorri a Deus, eu recorri a Jesus. E nesse período, eu não tive socorro, eu não alcancei com êxito a minha cura. Eu refiz análises na minha vida. Eu comecei a orar, comecei a jejuar, e jejuar para mim se tornava muito mais fácil porque eu não conseguia fazer com que o alimento parasse no meu estômago. E dado a toda essa desgraça que aconteceu, eu, incumbido de tristeza, desenganado pela medicina, eu não sabia o que fazer. Eu lembro que o Rodrigo, o meu médico, ele disse assim, olha, aproveita a sua vida no máximo. Aproveita e faça tudo o que você quiser fazer. Extravase. Porque uma hora ou outra você não vai mais resistir. Então me foi passado e receitado tomar somente vitaminas, certo? Injetáveis, para que eu tivesse uma estrutura física. Eu ficava comendo, roendo uma barra de cereal o dia inteiro, para que de pouco a pouco ela viesse descer e eu não viesse regurgitar, como era no caso do alimento mais sólido, como arroz, feijão, macarrão e assim por diante. Então, nesse período, foi um período muito difícil para mim. Quando, em 2007, eu parti para o lugar onde eu tinha costume de acampar, sozinho, e ali eu fui visitado, eu recebi a visita de 2 tipologias provenientes de sírios, mais precisamente Sírios B. E nesse período, nesse momento que eu fui ali visitado, me foi dita palavras das quais não irei falar aqui, conforme eu já falei no primeiro vídeo, que são palavras para minha vida. E todas essas palavras, elas se cumpriram na minha vida. Todas.
Então, de lá para cá, quando eu recebi a minha cura, que não foi por Deus, nem por Jesus, e nem por nenhuma divindade, de lá para cá, eu aprendi o que é ter força de vontade, eu aprendi o que é operar na força do pensamento, eu aprendi que não existe aquilo que do qual me foi ensinado na religião. Há muito tempo atrás, quando eu tinha uma participação em um determinado lugar, eu tive a infelicidade, e já falei isso nos meus vídeos aqui no canal, de criticar o cristão, de criticar o Deus do cristão e de até xingar a Jesus Cristo. Eu pedi perdão e desculpa aos cristãos por minha atrocidade naquela época e por minha a infelicidade, porque eu fui infeliz em não respeitar a religião da outra pessoa. Eu consertei isso. Se alguém ouviu e me desculpou, tudo bem. Se alguém não ouviu e ouvir agora, que fique do mesmo jeito, porque eu não tinha e nunca terei o direito de xingar a Jesus, de amaldiçoar a Jesus e de falar aquelas barbaridades idiotas que eu falei na época e que eu me retratei com os cristãos. Só que eu não acredito. Não acredito por N motivos. Não acredito porque me foi provado. Então, em nosso próprio meio, existe um ditado que diz que com provas não há argumentos. Como me foi provado tudo isso fisicamente, não através de sonho, nem através de delírios, nem através de projeções astrais, e foi provado e continua sendo provado na esfera física, real e verdadeira. E como eu disse, ninguém nunca vai tirar isso de mim. Nunca, 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 nunca. Então, se você é cristão e se sente bem assim, siga o seu caminho. Se você é espírita e sente bem assim, siga o seu caminho. Se você tem inúmeras crenças e religiões e se sente bem assim, siga o seu caminho. Da mesma forma que eu sigo e sempre seguirei o meu. Correto? Então, novamente, fica aqui a minha explicação para muitas pessoas que ainda estão no grupo e que vão lá na minha mensagem privada, e até mesmo outros que não estão adicionados no Facebook, mas têm acesso de me mandar mensagem, me perguntando de qual congregação eu pertenci, quanto tempo eu fui cristão e por que que hoje eu tenho essa mente diferente. É por isso. Ok? Agora, pessoal, dando início a esse relato, eu quero falar hoje com você que me ouve de uma tipologia que habita em Apeles. Apeles, ele é um sistema solar, ou seja, ele é uma estrela. Ele é uma conjunção de planetas. Mas antes eu vou fazer uma pausa só para mim pegar um copo de água, porque toda vez eu esqueço. Aguarda só um pouquinho, pessoal.
Bom, retornando agora, conforme eu disse a vocês, eu vou falar para vocês dos que habitam em Apeles. Que, pessoal, é um sistema solar lindo, muito diferente de muitos. Porque quando os criadores criaram isso e expandiu a vida, eles trabalharam de uma forma proporcionando, até mesmo em planetas que não abrigam vida, uma beleza extraordinária e sem igual. No dia que eu tive a oportunidade de conhecer o planeta Apoco, no sistema solar de Apeles, eu tive a oportunidade de ir junto com Zamaniel e junto com Arquimepepe, ou Arquimepe, certo? Eu falo Arquimepe para dar uma sutil abreviação no seu nome. E quero ressaltar aqui que nem mesmo os nomes que eu estou falando e nem escrevendo são a forma correta de se escrever ou de se pronunciar. Porque a maioria dos nomes, certo, numa escala de 100%, eu daria 99%, dentro dessa escala, os nomes, eles não são na extensão desse tamanho, mas sim seguidos pela simbologia do qual é o selo de cada civilização. Então, como Zamaniel me dotou da capacidade de olhar para qualquer símbolo e interpretá-lo, quando eu chego a um corpo planetário, eu vejo a simbologia nas naves, nos laboratórios, nos palácios, nas residências, certo? E anexado nas joias que eles carregam. E cada símbolo, certo, é o nome próprio de cada indivíduo daquele planeta. Então, como eu leio a simbologia, pelo talento que Zamaniel me concedeu, eu tento expressar o nome da maneira que eu leio e tento escrever, mas não é correta essa escrita e muito menos a minha pronúncia. Que fique aqui avisado a todos, correto? Então, nesse dia, eu estava na minha propriedade, que muitos de vocês que me ouvem irão conhecer, como muitos já foram. Agora eu fiz uma pausa para que entre as novas pessoas, como a Vanessa, o Júlio, a Gisele, né, as Adrianas que estão no grupo também, o Alan, o Roberto, o Beto, que é uma pessoa também aí que expandiu de tal forma a consciência que cria as músicas em cima daquilo que eu venho falado. Gratidão a você, Beto. E todas as pessoas que ficará difícil aqui pronunciar, certo? Mas todas que conversam comigo ali no WhatsApp, todas que estão comigo ali no grupo, correto? E todas que estão ali comigo, de um modo geral, são pessoas das quais estará ali comigo, na minha propriedade, estará ali comigo, na república onde eu ainda resido, para ajudar as pessoas, e são pessoas que também estará ali, junto ao meu apartamento, fazendo parte da minha vida de uma maneira mais próxima, certo? Eu sou grato a vocês que estão aí e têm a paciência e a hombridade de aguardar a vez de vocês e de cumprir aquilo que eu pedi que muitos cumprissem, que não me julgasse antes de me conhecer.
Então, nesse dia, eu estava ali, na minha propriedade, e eu vi um objeto quadrado. Um objeto quadrado que crescia e diminuía, crescia e diminuía. Vocês lembram, principalmente na nossa época, quando existia a mola maluca, que você jogava ela de um lado para o outro? Então, imagina uma caixa quadrada, certo? No formato quadrado mesmo, e ela se expandia, se expande, né? Igual uma mola maluca, você abre e fecha, certo? Era dessa forma que eu estava vendo esse objeto quadrado no céu. O que eu fiz? Eu liguei para minha mãe, falei assim: mãe, eu vou ter que me ausentar talvez uns dias. E a minha mãe, ela falou assim: novamente, são os que habitam as estrelas, meu filho? Eu falei: são os que habitam as estrelas. Pode ser que eu fique um período de tempo muito grande, pode ser que eu fique um período de tempo curto. Então, se a senhora me ligar, ou se a senhora tentar contato comigo, não vai ser possível. Avisei a minha mãe, as outras pessoas mais allegadas, e avisei o meu caseiro, que é uma pessoa que está ciente de tudo isso, e que age com total naturalidade em relação a isso. E eu falei que me ausentaria por uns dias, porque eu sempre jogo que me ausentaria por uns dias. Porque, como eu estou na reserva, e eu não tenho necessidade de trabalhar, e já tenho uma vida resolvida, e você que me ouve também terá a sua vida resolvida, e não irá precisar se martirizar com tantas coisas que dos quais o nosso país impõe a você, como a escravidão, na verdade, né? Porque aqui, no nosso país, nós somos escravos, né? Somos escravos de um sistema que não beneficia o cidadão, pelo contrário, suga o cidadão. Então nós procuramos fazer a nossa parte. Então, você que me ouve e tem praticado essas coisas, dado a valor a você mesmo, e procurado entender que através do seu pensamento você materializa o seu futuro e o seu presente de uma forma real. Você passará a não ser escravo desse sistema. E quando eu falo do sistema, eu falo, você não passará a ter necessidade de nada. Você terá a melhor roupa, você terá o melhor carro, você morará na melhor casa, você terá condições de ajudar as pessoas e viverá a sua vida conscientemente, sem a necessidade de se sacrificar para receber a esmola do governo. Correto? Então hoje, eu sou uma pessoa totalmente independente, correto? Tenho a minha vida resolvida, vivo o meu dia sempre após o outro, como até mesmo fala nas músicas do próprio Racionais. Então, eu vou vivendo um dia após o outro, sem me importar com os problemas do país e com os problemas do mundo. Porque a minha consciência, ela mostra a minha realidade, não a realidade das outras pessoas. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você que me ouve tenha o de melhor. Tenha, se for o caso, o melhor emprego, tenha o melhor salário, viva da melhor maneira e possa comer o de melhor e se fartar com o de melhor. Que você possa trocar o seu carro todos os anos, que você possa abrir a sua empresa conforme mencionado, que você possa entender que você é autossuficiente, que você possa entender que não precisa você remar nesse barco que se chama vida, que através da sua consciência e da modelagem interna que os criadores te proporcionou, lhe mostrando todo o universo à sua volta, e todo o universo no seu interior, que ao invés de remar, você pode colocar o melhor motor da Yamaha no seu carro, no seu barco, na sua lancha,
e chegar muito mais rápido ao seu destino. Então, chega de remar. Avance, nunca deixando as outras pessoas para trás, mas levando com vocês, se é que o seu caminho seja bom. Mas nesse contexto, com certeza, o seu caminho ele será excelente e espetacular, certo? Então, quando a Gina Chet, ela disser assim, coloque no ar o site hoje, vocês terão acesso e terão acesso também ao documentário sobre a minha vida. E muitos ali ficaram surpresos. Escrevam o que eu estou dizendo. Por que eu fiz isso? Para que você veja que a minha vida é real, que a minha vida é verdadeira, apesar dos apesares. Aí você vai entender que você tem o mesmo direito de ter tudo que eu tenho e muito mais do que eu tenho. Aguarde, acreditem em vocês mesmos e vocês verão. Então, recobrando aqui o que eu vou falar. Naquele dia, eu avisei a minha mãe, avisei o meu caseiro, avisei as pessoas, né, que sempre têm contato comigo, e fui ao encontro desse objeto em forma de quadrado. Quando eu estive com Zamaniel no seu planeta, eu vi esses objetos em forma de quadrado, que são inteligentes, que descolam do piso da plataforma do planeta e se transforma na nave em forma de quadrado. Não sei se vocês vão lembrar disso. E ali, a pessoa é transportada para qualquer lugar. Mas aquele dia, essa nave em forma de quadrado, ela ficou oscilando igual a mola maluca, que eu falei para vocês como uma comparação. Quando eu cheguei e fiquei debaixo desse quadrado, ele estava a uma elevação do céu, entre a terra e o céu. Vou dizer ali que ele estava ali aproximadamente uns... Vamos colocar aí, quer ver? Se de um poste ao outro tem 50 metros, vou colocar que ele estava 200 metros acima da minha cabeça, distante do chão, né? E eu via que esse objeto, depois de um tempo, não sei se foi 1 minuto ou 10 minutos, porque quando você está próximo a um objeto tecnológico de uma civilização evoluída, isola-se ao redor daquele objeto toda a comparação e toda a conjunção entre espaço e tempo, correto? Então nisso, eu perdi a noção de espaço-tempo, mas ainda estava claro, não tinha anoitecido. Por isso eu não vou poder precisar se era 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos ou 1 hora que eu fiquei ali olhando para aquele objeto quadrado. Ele foi descendo, 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 e ele se desmontou na minha frente. Ele se dividiu e isolou a gravidade. Ele se quebrou. As 4 partes desmontou e ficou parada, flutuando no ar, isolando a gravidade. De dentro do objeto quadrado, eu vi uma esfera do tamanho de uma bola de beisebol, para você entender. Um pouquinho menor do que uma bola de beisebol. E ali eu ouvi uma voz diferente, que era a voz de Arquimepe, ou Arquimepepe, como você quiser. Então Arquimepe, ele se apresentou a mim, me disse para entrar dentro da nave. Eu entrei dentro da nave, as partes da nave se fecharam, eu fui, através da nave, sendo suspenso ao ar e consegui ver a minha propriedade de cima, até que sobreveio ao objeto e a mim que estava dentro dele uma luz muito forte. E quando eu dei por mim, eu estava dentro de uma outra nave, certo? E essa outra nave, até aquele presente, eu não consegui saber como ela era de fora. Mas quando
nós chegamos ao corpo planetário do qual eu fui levado, e olhando a nave estacionada, que é essa nave que me conduziu depois que depois que o objeto quadrado ele se acoplou nela, lá dentro do planeta, do qual eu vou mencionar para vocês aqui, ao olhar, né, para essa nave, eu via que ela tinha o formato de uma torre. Imagina uma torre subindo e em cima essa torre tem uma bola. É como se você pegasse uma bola, cortasse ao meio e anexasse em cima de uma torre quadrada. Não era um formato cilíndrico, era um formato quadrado da torre e em cima, como se você pegasse uma bola, cortasse ao meio e encaixasse em cima. Parecia um gigante bastão, um gigante cetro, com aquela bola na ponta, né? Onde ali é anexado o símbolo do rei, que é seu selo, através do seu cetro. Mas a nave é nesse formato, é desse jeito. E ela é toda branca mesmo, é um branco muito puro, é um branco muito. Eu não vou ter tantos muitos assim para me referir, mas é uma nave branca, totalmente superior, correto? É um branco assim que não se vê na qualidade do branco do nosso planeta em questão de material. Nesse período, né, nesse momento, recobrando o que eu estou falando, quando quando a nave de Zamaniel, que foi ali na minha propriedade me buscar, ela se acoplou nessa nave maior, que em formato de torre, eu passei para dentro da nave e ali eu vi Zamaniel, eu vi alguns reptilianos da constelação de Abru e vi também algumas tipologias insectoides da constelação de Órion, do planeta Urine. E veio a mim Arquimepe e falou que eu tinha sido chamado quando ele estava nesse planeta aqui do qual eu estava pronto aí. Ele me disse que quando esteve lá, ele recebeu um pedido para que se fosse reportado a Agnachet e a Zamaniel para que eu pudesse ir de encontro com essa civilização que Arquimepe tinha visitado. Dali teve todo aquele processo que eu já menciono para vocês há muito tempo, né, que são a dobra do espaço-tempo, e não vale a pena ficar relembrando isso aqui, porque vocês que me ouvem estão carecas de saber, certo? Quando precisar de uma definição melhor, como eu fiz no vídeo passado, eu trarei para vocês. Enfim, depois da dobra dos portais dimensionais, da base lunar, do lado oculto da Lua, cheguei nesse sistema solar, chamado Apeles, certo? E o que eu vi no sistema solar Apeles? Eu vi um planeta chamado Apoco. É um corpo planetário, né, maior que o nosso Sol em 2 vezes. E não possui nenhuma lua ao redor deste planeta, que é 2 vezes maior que o Sol. Henrique, quando você olhou para o planeta, o que você viu? Eu vi que o planeta é de uma cor bege. É um bege mais caramelado, semelhante àquelas balas de caramelo que a gente adora depois do almoço, principalmente eu. Então eu vi ali uma cor bege, linda, um bege vivo. Depois dessa cor bege, eu vi um contraste azul do seu oceano majestoso,
e uma cor laranja, proveniente dos seus minerais e dos seus vegetais. Aí você me pergunta assim, Henrique, o que mais você viu no sistema solar? Ali no sistema solar, herdeiros das estrelas, eu vi que o sistema solar, segundo o que me foi falado por Arquimep e por Zamaniel, que é um sistema solar que é 5 vezes maior que o nosso sistema solar, em dimensões e em planetas, correto? E neste sistema solar, que é chamado como sistema solar A723 AG, acho que é isso mesmo, 723 AG, se não for eu corrijo com vocês depois, ok? Eu vi que nesse sistema solar, que é 5 vezes maior que o nosso sistema solar em dimensões e em planetas, que é o sistema solar AG 723 AG, nele existe 7 sóis. Exatamente, existe 7 sóis. Henrique, que coisa linda, maravilhosa. Sim, é maravilhoso. Mas muito maravilhoso e muito além do que a maravilha ou a força de expressão do elogio é saber que você tem o mesmo direito que eu de ir a esses mundos. Porque você, novamente eu vou dizer, é muito mais do que os olhos podem ver. Eu não sou excepcional por ser convidado a esses mundos. Você, seja quem for, seja cristão, seja espírita, seja muçulmano, seja hinduísta, seja você quem for, você goza do mesmo direito, você goza do mesmo privilégio, e chegará a sua vez, e você terá as suas experiências. Mas quando você me pergunta, e eu dou esses detalhes a vocês, porque para muitos é importante mais o detalhe do que o conteúdo do detalhe, eu faço o possível para me expressar, ainda que a minha expressão seja mínima. Mas quando você está ali, como em muitos sistemas solares, mas quando você está ali e você consegue enxergar fisicamente tudo isso, e você vê um corpo planetário colossal, e você vê um bege diferente, um azul diferente. Por quê? Porque a energia do planeta, a energia da consciência do planeta, porque o planeta ele é vivo, ele fala, ele reage, e o espírito de um corpo planetário é a água, a terra, o ar e o fogo. Por isso que o planeta ele tem as reações de resposta, porque foi dado a ele pela Criadora Mãe e pelo Criador Pai. Mas e os corpos planetários sem vida? Ele tem o mineral que é a terra, ele tem o ar, ele tem o fogo, porque existe as tempestades no planeta e tempestades ferozes, dependendo da sua radiação e dependendo da sua massa gasosa. Então ele vai ter a combinação da terra, do fogo, do ar, correto? E da água. Água, ar, terra e fogo. É o que compõe o espírito de vida de um corpo planetário. É o que conhecemos desde a nossa infância como sendo a mãe natureza. Por quê? É a mãe espiritual do corpo planetário. Entenderam agora? Então ali, você vê isso. Você vê que a expansão dimensional e vibracional do planeta é pura.
Imagina você chegar na casa de uma pessoa que é boa em todos os sentidos. Você vai se sentir bem quando você chegar na casa daquela pessoa. Imagina aquela pessoa que você tem uma afeição por ela e ela liga para você e fala assim: fulano, eu tô indo na sua casa. Você se sente feliz em receber essa pessoa. Agora, aquela pessoa que passou por sequelas severas, como é o caso da nossa terra, como é o caso de Eleape, porque terra não é nome, terra é qualidade de algo, que é material, física. O nome verdadeiro do nosso planeta é Eleape. Então, quando você olha para Eleape, você vê que Eleape é uma pessoa que sofreu traumas severos, onde os que desciam do céu para a terra ensinou a maldade à espécie humana. E esse fluxo de pensamento errôneo trouxe o quê? Trouxe uma desgraça total à mente do ser humano. E ele foi modelado no medo, ele foi modelado na necessidade, ele foi modelado na crítica, ele foi modelado em tudo que é ruim. Aí você tem outras civilizações que vieram dos céus para a terra e que quando chegaram aqui tentaram consertar tudo isso, como é o caso de Arnetoliel, Zamaniel e outros que ainda vou mencionar. Aí, os que habitam as estrelas, que são os nossos irmãos, a nossa família estelar, quando ela vem, Eleape, a Terra, se sente bem porque sabe que está protegida. Então, Eleape é aquela pessoa bipolar. Uma hora tá boa, uma hora tá chateada. Uma hora tá boa, uma hora tá chateada. Uma hora quer você habitando nela, outra hora quer você fora dela. Deu para vocês entenderem? Então, o clima de Eleape, ele é um clima hostil na questão vibracional, por consequência do fluxo de pensamento de muitos. Então Eleape hoje não é aquele parente ou aquele amigo que você quer visitar. Então, ao mesmo tempo que Eleape quer que nós ficamos nela, ela quer que saímos dela. E a nossa família estelar irá buscar a cada um do qual foi proporcionado a cada civilização, e Eleape vai respirar em paz e receber uma nova civilização que irá reajustar toda a consciência do espírito da terra, do espírito da água, do espírito do fogo e do espírito do ar. E aqui será um mundo tão lindo como todos que eu tenho mencionado, e propriamente dito, esse planeta Apoco. Correto? Então ali em Apoco, você olhar para ele, você sente paz. Quando você olha para Eleape do espaço, você sente pena. Para começar, a quantidade de lixo espacial que está orbitando ele. Para começar, há disputas de guerra que existem nele. E por ver tanto sangue derramado nele. Correto? Então você vê a beleza, que é a proporção da sua unificação, mas você sente desespero quando está voltando para Eleape, por consequência do que nós fizemos a ela. A ela se referindo à natureza, e a ele se referindo a corpo planetário. Então, quando eu estive ali, nesse planeta, né, do sistema solar A723 AG, eu vi corpos planetários gigantescos.
mas falando desse, que é 2 vezes maior que o nosso Sol. Quando entrei no planeta e estive com esta família estelar que ali habita e está na 64ª dimensão, certo? Essa dimensão é uma dimensão puta superior, certo? Ali, com essa família estelar, eu vi que essa tipologia ela tem uma característica tipológica diferente. Eles são humanoides, de 5,10 metros de altura. A pele deles são uma pele morena, moreno opaco. Nas mãos eles têm 8 dedos. Já os pés são do tipo de casco que é semelhante ao casco dos pés de boi. Mas o que me chamou a atenção ali, pessoal, é que esse espaço que temos, né, do nosso tórax, aqui, do nosso ombro, do nosso trapézio, até chegar à nossa cabeça, esse espaço geralmente é um espaço de 12 centímetros, em alguns é um espaço ainda menor, porque tem gente que nasceu assim com o pescoço bem menor, outros já nasceram com o pescoço bem comprido. Então, entre o pescoço, eu vi um pescoço longo e fino. Então, do trapézio deles até a cabeça é um espaço de 1,30 m. Então, deu para vocês perceberem, né? O pescoço é muito alongado. Já a cabeça é uma cabeça arredondada, bem pequena, mas proporcional, né, à arquitetura óssea daquela família estelar. E a cabeça ela é tão bonita, mas tão bonita, e o que deixa ainda mais bonito são o tamanho dos olhos, que são olhos grandes, certo? São olhos muito, mas muito grandes mesmo. E qual é a cor dos olhos? O olho, né, os olhos ali, grandes, lindos, eles são verdes com uma tonalidade azul. E em cima das suas cabeças, eu vi ali eu pude ver fios de cabelos muito ralos, muito ralos. E o que eu pude ver ali, que a vestimenta deles é uma roupa semelhante à utilizada pelos monges, certo? Então, quando você for acessar a internet, após esse relato, você olha lá, coloca lá monges, e você vai ver como um monge se veste. É a vestimenta dessa civilização, correto? E o tecido é semelhante ao que muitas civilizações usam, principalmente a Arnetoliel, que é um tecido, né, tecnológico e ao mesmo tempo biológico multicor. Ao mesmo tempo que ele é branco, ele se torna verde, ele se torna vermelho, ele vai mudando de cor, como se fosse a pele de um camaleão. É um tecido tecnológico deles. Então, quando você olha para esse ser, você vê que eles possuem cabelos ralos e vestem uma roupa semelhante à utilizada por monges. E tem uma extensão entre o seu trapézio e a sua cabeça, que é um pescoço de 1,30 m. Tá? Agora vem a parte mais interessante, que é o seguinte. Ali, pessoal, não existe um meio de transporte físico, como naves e maquinários. Ali, nesse lindo corpo planetário, né, nesse lindo planeta, eu pude ver e ter uma experiência semelhante à que tive em Urano.
Ali nesse mundo, apesar dele ser totalmente físico e real, os aboperianos, que é essa família estelar que ele habita, eles vivem em uma dimensão paralela ao próprio planeta. Ou seja, é dois planetas em um. E quando eu cheguei ali e desci da nave, né, com Zamaniel junto com Arquimep, eu pude ver que não havia cidades à vista para todos que chegavam ali, mas sim, em todo um contexto, uma bela recepção, né? A recepção da beleza mais pura de toda a extensão vegetal e animal que você possa imaginar. Correto? Ali, você vê que, de fato, a natureza ela se torna intocável. E uma das coisas, entre muitas que me chamaram a atenção, foi as sereias borboletas. Eu vi tipologias que saíam do oceano, que é azul, como uma pedra de cristal, mas um cristal azulado. Eu pude ver tipologias que da sua cauda até a cabeça tinha o tamanho de 3 metros e 80 centímetros, segundo o que me foi falado por eles, certo? E essas sereias, elas tinham asas semelhante a asas de uma borboleta, todas coloridas. Então, ao mesmo tempo que elas estavam sentadas nas árvores, elas voavam e caíam no oceano. E as que estavam no oceano, naquela alegria total, elas, quando saltavam, semelhante ao golfinho, se divertindo, elas saltavam, voavam e novamente mergulhavam. Ali eu também vi grandes águias que tem na verdade, né? Águias que têm 6 asas. Imagina uma águia com 6 asas. Quando você chega em um corpo planetário, meus queridos, vocês veem coisas que são inimagináveis. Um dia eu vou tirar um tempo para fazer um vídeo só falando das tipologias animais que eu vi. Prometo isso a vocês, beleza? Enfim, tudo ali no exterior do planeta, porque são 2 planetas em um, e eu vou explicar isso para vocês. Eu pude ver que não há nenhuma construção física a não ser o arco que eu vi. Então, se tem uma natureza, uma vegetação laranja, se tem animais colossais gigantescos, se tem tudo que é inimaginável que você possa imaginar. Pessoal, minha água acabou, eu vou pegar um pouquinho de água aqui de novo, aguarde só um instante. Então, pessoal, retomando aqui o raciocínio, você vê uma natureza intocável, você vê tudo de uma forma sincronizada, e você vê que não existe uma construção física a não ser a construção do próprio arco, certo? Então, cidades eu não vi ali nesse plano físico, que eu vou colocar aqui como um plano físico de primeiro plano para o planeta.
E como eu falei a vocês, não existe uma cidade ali, no primeiro mundo. Quando eu desci em um arco que cerca todo o chão à sua volta. E esse arco ele tem a dimensão de 20 mil metros de circunferência. Ele é feito de um metal chamado por eles como Arque-Contu-Otite, que significa achado na terra para erguer mundos. O significado dessa palavra. Quando atravessei sozinho, dentro dos portais de Ipe, eu cheguei em um mundo totalmente diferente. Em um mundo diferente do que eu tinha chegado. E que é físico e material. Mas não é no subterrâneo. Correto? É um mundo dentro de outro mundo. Correto? Que é a transferência dentro dos paralelos que eu sempre tenho dito. Que são tão reais como real, como a parede da sua casa, o celular que você pega. E lá, diferente do que eu tinha visto nesse primeiro mundo, que é intocável pela natureza, intocável pelos animais, onde essa civilização ela não destrói essa natureza, ali eu tive o privilégio de entender a mensagem que eles me passavam, que é o respeito, não só dele, mas de muitas outras civilizações que constroem, os seus lar contrastando com a natureza. Quando você vai em outros planetas, você vê que a natureza ela é intocável por eles. E quando eles constroem a estrutura, eles constroem dentro da natureza. Então, tem planetas que eu vi cidades gigantescas fazendo contraste com a própria natureza. Eu via a rama das raízes subirem nas torres de alta tecnologia. É algo lindo de se apreciar, certo? Já outras civilizações constroem a sua cidade suspensa no ar, como é o caso de muitas que eu já mencionei para vocês. Correto? Então o respeito que eles têm pelo espírito de vida do planeta, que é os que eu mencionei, terra, fogo, água e ar, é algo tão surpreendente e tão carismático que você fica com vergonha quando você cospe no chão, você fica com vergonha quando você utiliza o vaso sanitário da sua casa para urinar, para defecar e dar descarga. Mas isso, em nosso mundo, é necessário, porque estamos evoluindo, correto? E temos aí esses erros que cometemos, que é o erro ofensivo à natureza. Mas Eleape, ela entende muito bem que somos seres que estamos em desenvolvimento por uma projeção de consciência melhor, que é a consciência plena e pura que eu tenho falado tanto a vocês. Então, pessoal, quando eu passei ali sozinho, por que sozinho? Porque Zamaniel, ele me deixou sozinho para que eu tivesse essa experiência. E quando eu atravessei sozinho dentro do portal de Ipe, eu cheguei em um mundo totalmente diferente, conforme eu já falei para vocês, do que eu tinha chegado. E lá eu vi grandes estruturas cheias de placas, como se fossem placas solares. Vi um céu vermelho claro, muito lindo. Vi esferas controladas, que são esferas controladoras do tempo, que abrange essa tecnologia da criação do espaço-tempo de esferas superiores. Ali, para quem estivesse, prestem atenção, deixaria qualquer mecânico apaixonado por mecânica ou eletrônica
extasiado. Eu vi montanhas inteiras que foram feitas de aço e eu pude também ver grandes praças e grandes edifícios que foram feitos de mármore branco. Pedra essa mais refinada e polida que você possa imaginar. Correto? Ali, pessoal, tudo e todos são normais. Ali todos que passavam por mim transmitiam um sorriso com uma simplicidade sem igual. Certo? Vi famílias estelares de mais de 119 sistemas solares que, inclusive, eu não tive a chance ainda de ir. Tive experiências de mundos e sistemas dentro de mundos, para que você me entenda, que em palavras, como eu falei diversas vezes e vou voltar a repetir, não saberei ao certo falar. Correto? Porque ainda que falando me falta muita sabedoria para dar uma interpretação melhor a vocês, o mínimo do mínimo, sobre o mínimo que eu posso me expressar a você, que tanto no primeiro mundo, como no segundo mundo, onde eles habitam, é algo que só a experiência própria, pessoal da pessoa, vai poder mostrar a ela. Quando eu passei pelo portal de Ipe, né, eu fui conduzido por Ramakaz Kariene, que é uma princesa com essas características físicas que das quais eu te falei. É uma princesa muito educada, de uma paz excepcional. Eu fiquei assustado porque ela parecia me conhecer há milhares de anos. E ela foi me perguntando muitas coisas acerca do nosso planeta. Me perguntou coisas acerca de Agnachete, perguntou como eu me sinto viajando para outras estrelas. E assim, sucessivamente, nós fomos passeando pela cidade. Até que ela me levou ao líder e rei, chamado Zoto Kariene. Kariene, que vou colocar aqui como sobrenome para que você me entenda, e eu expliquei a você nesse vídeo como funciona o nome e a minha interpretação deles. Kariene é a linhagem depois da 7ª linhagem dentro da 3ª geração. Correto? E eu deixei postado do grupo o nome das gerações. Quem está lá no grupo já teve acesso, mas se quiserem eu posso ver se posto novamente para vocês. Mas dá uma olhada lá no grupo, procure revisar tudo aquilo que eu passei para vocês ali, para que não passe por despercebido muitas coisas a vocês. Então ali, pessoal, eu com Ramakaz Kariene, junto ao seu pai Zoto Kariene, eu recebi instruções lindas. Eles me contaram a história da civilização, eles me contaram como foi o nascimento da civilização. Zoto Kariene, ele me mostrou, quando ele tocou com seus 8 dedos na minha cabeça, ele me mostrou o passado. Ele me fez ir através do meu pensamento, não de uma projeção astral, tá? Mas através do pensamento, ele me fez ver como surgiu, partido do seu coração, onde ele tirava a centelha do seu coração e modelava as primeiras tipologias, as primeiras características do que se tornaria naquele dia uma grande civilização. Depois de ser abençoado por Zoto Kariene, eu pude
com Ramacás, Cariene, conhecer toda a extensão do planeta. Como eu falei para vocês, eles não precisam de nave de transporte para transportá-lo de um sistema solar ao outro ou transportá-lo dentro do próprio planeta. Esse arco que mencionei a vocês é simplesmente um arco para pessoas como eu, de primeiro plano, de primeira dimensão, de primeira densidade, que ali chega. Porque somente as pessoas que estão acima da sexta densidade ou dimensão é que já podem trafegar dentro da sexta, da quinta, da quarta, da terceira, da segunda e da primeira. E o planeta em si, todos os corpos planetários, eles chegam tão somente até a 12ª densidade e dimensão. A família estelar que habita cada corpo planetário, ela pode chegar por merecimento, através dos criadores, ao ciclo mais alto que é a 1000ª dimensão. Muitas pessoas me perguntaram, Henrique, eu só vejo as pessoas falarem da segunda dimensão, da terceira, da quarta. Existe a 1000ª dimensão? Pessoal, quando eu começar a gravar os vídeos no estúdio, a minha narração será acompanhada por desenhos, certo? E esses desenhos vão trazer a você uma alusão do que eu falo. Eu vou explicar tudo sobre as dimensões, os paralelos, sobre as projeções astrais, tudo através de desenhos que compõem a quantidade de 500 desenhos diversificados para esse tema de portais, esferas, paralelos, multiversos, inversos, paralelos dos versos dentro do multiverso universal. Então, quando eu estiver falando e tratando desse assunto, como estou tratando aqui, de dimensão e densidade, eu vou mostrar a vocês em figuras, em desenhos que já estão prontos. Aí você vai entender e vai compreender o que é de fato. Lembra que eu falei da cebola? Se você pegar a cebola e cortar ela na vertical, na horizontal, mas também na vertical também dá. Mas você corta ela na horizontal, você vai ver os círculos, né, que são as camadas da cebola. Então, a camada central, que é a primeira que expande de dentro para fora, é a primeira densidade ou dimensão. Dali você vai ter 1, 2, 3, dependendo do tamanho da cebola, você vai ter até 20 camadas, correto? Então, cada camada é uma densidade e uma dimensão que provém da expansão da consciência e da maneira que o indivíduo pode transitar, correto? Então, quem é da 10ª dimensão não tem capacidade de ir para a 11ª se não for através de um aparato tecnológico, como são os arcos, as esferas, as estupas, das quais eu tenho falado para vocês. Ou vocês se esqueceram disso, né? Então, é dessa forma que funciona. Então, você, mesmo sendo uma pessoa de primeira densidade, igual eu, de primeiro plano, você pode chegar até os tronos dos que estão na 1000ª dimensão. Mas para isso, você vai ter que fazer uso de roupas especiais, em alguns aspectos, porque existe famílias estelares que não conseguem mais esvaziar delas mesmas, de tanto poder e de tanta energia. Então, dado a isso, você precisa de um equipamento tecnológico para atravessar esses universos, para atravessar essas dimensões, para atravessar tudo isso do qual eu tenho narrado até aqui. Correto? Então, ali, quando eu passei pelo arco de Ipe e tive o privilégio de conhecer tudo isso que mencionei a você aqui,
e muito mais, que depois faço uma repescagem de tudo isso, para mim foi muito maravilhoso essa experiência. Então, se você quer entender melhor como funciona, eu gravei alguns áudios sobre o nosso sistema solar e vou refazer todo esse trabalho no meu estúdio, mostrando em figuras o que eu venho falando até aqui, e vocês vão ver que será totalmente interativo. Mas vamos voltar aqui ao raciocínio. Vai lá em Urano e em Plutão e você vai ver que é mundo dentro de outro mundo. E vocês vão ver a tecnologia e como funciona, conforme eu já deixei explicado. Então, se você me acompanha do primeiro vídeo até esse agora, você vai estar apto a entender o que eu estou falando, correto? Então, vamos novamente recobrar o término de tudo isso. Eu deixo depois para vocês, por escrito, tá, a narração que aqui eu fiz, correto? Não vai ser uma narração total, porque eu quero que você tenha a sua experiência através do seu pensamento em imaginar como é toda essa extensão de planetas e de famílias estelares das quais eu narrei para você até aqui. Ok? As pessoas são autossuficientes. Você, como Zoto Cariene, Agnachetes, Amaniel, Arnetoliel, Mereconoab, Akar, Atilio, correto? Como Inanna, Enki, Enlil, como tantos outros que dos quais já falei até aqui, inclusive Arquimep. Todos sempre me falam a mesma coisa, porque a consciência plena e pura de cada um e o coração dourado que cada um tem interliga a vontade de um em todos pelo consentimento dos criadores e dos pilares da criação da primeira à oitava geração. Ramakaz Cariene, essa princesa linda, muito linda, durante o passeio dela comigo no planeta, eu pude entender a dimensão da consciência muito mais do que já havia entendido. E nunca ninguém sabe tudo, porque nós estamos na evolução. Nós somos criaturas seguindo para a evolução. Nós temos que ter uma consciência coletiva, um pensamento coletivo. Nos 4 dias que eu fiquei ali no planeta, junto com essa belíssima princesa, ainda que pelas características físicas você possa não achar isso, mas a beleza não está na aparência, está no interior. É isso que eu tenho querido falar a vocês. A beleza está no interior, não no exterior. Quando você vê um insectoide, quando você vê uma família estelar anfíbia, uma família estelar reptiliana, uma família estelar no formato de ave, uma família estelar totalmente diferente, você nunca deve olhar para a capa, mas para o interior daquele ser, daquele seu parente, daquela sua família estelar. E com essa princesa linda, eu andei ao lado dela. E ela é muito alta, 5,10 metros. Pegue uma trena na sua casa e olhe a proporção das medidas dos nossos familiares estelar, conforme eu tenho dito para vocês até aqui. E vocês vão entender de fato tudo isso. E entender a proporção na altura de cada um. Tenha uma consciência. Não faça nada que seja contra os princípios da sua natureza. Olhe para dentro de você sempre. Valorize quem você é. Atribua elogios a você mesmo.
Elogie a você mesmo. Enalteça a você mesmo. Use o seu eu interior, que é a sua ferramenta. Cria energia de autoestima em você. Olha para aquilo que você quer, mentalize e diga: é meu. Será seu. O que não for, contra o princípio do livre-arbítrio de outro. Acabou de construir uma casa na sua rua e essa casa está à venda e ela é linda? Passe lá todo dia, olhe para essa casa, toque no muro dela e fala: é meu. Mas se amanhã você passar e a casa estiver já vendida, saiba que você terá o melhor, uma melhor do que aquela. Mas a sua mente, o seu pensamento, sabe que você quer uma casa naquele estilo e vai te dar uma naquele estilo e muito mais superior. Porque nós pedimos, nós pensamos, mas a nossa mente cria 10 vezes mais em uma projeção de beleza e de qualidade do que nós propriamente pensamos. Você sabia disso? Tá vendo como tudo se encaixa? Tá vendo como tudo é verdadeiro, tudo é real? Você quer um carro assim, assim, assado? Quando você estiver num lugar e vê o carro na rua, olha para ele. Não é inveja não, olha para o carro. Deseje um semelhante ou um superior a esse carro. Quando você menos esperar, você vai estar dentro do carro e dirigindo o carro. Atraia o que você quer através do seu pensamento. Quer uma dica minha para você entender como a mensagem ela não é de agora, mas é uma mensagem muito mais profunda? Vá no YouTube e coloque assim: O Segredo. Aí vai aparecer o filme O Segredo, que é uma espécie de documentário. Existe ele em livro, existe ele em filme, mas veja o filme. Se você tiver interesse, compre o livro. Lá eles vão dar a você um entendimento sobre aquilo que os criadores têm me falado. Porque os criadores, através da consciência dessas pessoas, que são pessoas influentes que criaram esse conteúdo, O Segredo, que parte do princípio de um livro e do princípio de um filme. Se você for comprar, opte em comprar o DVD, mas se você gosta de ler, compre o livro, porque o DVD é um resumo dentro do livro. O livro ele tem muito mais conteúdo. Mas para você que está começando agora, faça-o. Coloque no YouTube assim: O Segredo. Assistir O Segredo. Aí vai aparecer o filme. É 1h30, 1h40, uma coisa assim. Você vai ficar apaixonado, você vai ver o testemunho das pessoas ali que conseguiram tudo através do pensamento. Correto? Do pensamento. Eu tentei postar no grupo, mas o YouTube não deixou. Desculpa, o Facebook não deixou. Eu tentei postar, mas o Facebook não deixou. Correto? Então, você faz o download, coloca no seu aparelho celular, faz o download, coloca no pendrive, assiste com a família e vocês vão ficar surpresos com isso. Eu vou deixar para vocês o link, depois da postagem desse áudio-vídeo, o link para você ir até o filme O Segredo, ok? Então, pessoal, me despeço de você por aqui. Você, homem, mulher, homossexual, você é bem-vindo aqui no canal. Lembrando, não precisa você assinar o canal para ouvir o áudio. Não precisa assinar, não precisa divulgar, não precisa dar joinha, correto? Ouve, aprenda e seja bem-vindo a um mundo totalmente diferente, que irá te fazer bem
irá te valorizar, irá te mostrar que os nossos familiares estelares, que são os que habitam as estrelas, querem mostrar para você quem você é e onde você pode chegar. Gratidão por me ouvir, gratidão por permitir eu me aproximar e me apresentar a você. Beijos no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau.